refletido nas celebrações sobre o tema chamado Aviva no Senhor. E nós estamos nesse momento maravilhoso. E a gente está chegando ao final dessa série de reflexões. E eu disse que Deus tem nos conduzido a refletir sobre avivamento com base nas 7 igrejas lá do Apocalipse, né? No capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Então, peço que você já abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Nós iremos refletir agora, continuando a nossa sequência aqui de estudos. Então, nós estamos chegando na penúltima igreja, que é escrito a carta, né, para ela, e essa igreja é a igreja de Filadélfia. E aí nós vamos refletir um pouco. Abra então sua Bíblia, pega caneta, pega o caderno e anote. Não deixe de anotar. Nós vamos ler então aqui o texto e vamos refletir como a gente já tem feito. Bom, pessoal, a gente tem um estudo na teologia que se chama exegese. Esse estudo ele traz o contexto histórico do qual aquele texto foi escrito, o contexto histórico das pessoas que viviam, né? A gente vê, né, na exegese o que é que aquela pessoa disse e o que é que ela quis dizer quando ela disse isso, né? E aí a gente estuda isso. E os estudiosos também, eles vêm falar o seguinte, que nós precisamos de conhecer a exegese do ambiente. E aqui a gente precisa de saber também a exegese, esse contexto histórico, muitas vezes político, religioso, econômico, da cidade, do local, do reino, né, onde foi escrito. Porque isso tudo influencia aquilo que, né, que está sendo dito. E nós não podemos deixar de perceber que aquele texto foi escrito para aquelas pessoas que estavam ali naquele momento histórico, mas que tem uma ampliação e uma aplicação para nós hoje. E é isso que nós vamos ver aqui na igreja de Filadélfia. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é o seguinte, é que somente 2 das 7 igrejas é que não se tem uma repreensão direta do Senhor Jesus. As outras todas, o Senhor Jesus pontua algumas coisas específicas, né? Alguns erros, algumas falhas, algumas dificuldades, né? Algumas coisas que não condizem com o que o Senhor nos orienta. E aí, das 2 igrejas, nós vimos que a primeira foi Esmirna e agora a igreja de Filadélfia. São as 2 únicas igrejas que não se tem essa repreensão direta do Senhor. E aí, nós vemos que alguns estudiosos dizem que Filadélfia é uma igreja quase que modelo, né? E aí, nós vamos ver algumas coisas aqui muito importantes. Bom, nós vamos ver no capítulo 3, e aí eu queria fazer então algumas observações que depois, quando a gente for ler o texto, você vai ver que faz todo sentido, tem tudo a ver. Bom, a primeira coisa é o seguinte. Bom, o que significa Filadélfia, né? Filadélfia, para a gente falar do que significa, bom, preciso falar primeiro sobre quem a fundou. Então, quem fundou, não é afundou não, viu gente? Quem fundou a igreja de Filadélfia? Quem criou? Esse rei que criou, ele era o rei de Pérgamo, e eu vou trazer pra gente aqui depois alguma coisa sobre isso. Guarda essa informação. Então, esse rei, ele tinha um irmão e ele amava muito esse irmão.
E naquele contexto, isso era muito, muito diferente, vamos dizer assim. Não era tão comum. Por quê? Porque o que era normal era os membros da realeza lutarem, se matarem por causa do trono. E aqui nesse caso era diferente. E aí esse irmão, né, esse rei, ele tinha um amor muito grande pelo seu irmão. E ele, por causa disso, ele foi conhecido como aquele que tinha um amor fraternal, um amor de irmão muito forte. E aí ele colocou exatamente esse nome na cidade de Filadélfia. Bom, então, o que é que significa Filadélfia? Amor fraternal, amor de irmão. Então é a cidade do amor entre irmãos. E eu acredito que isso já basta pro contexto do cristianismo ali, né? Para se crescer a fé cristã. Que a fé cristã baseia no amor. Então, Filadélfia tem esse significado. Nós percebemos que Filadélfia não era uma cidade qualquer. Foi fundada uma cidade para ser uma cidade modelo para apresentar o helenismo, ou seja, a cultura grega para o Ocidente. Então, essa cidade foi muito bem arquitetada, muito bem cuidada, muito bem projetada, com toda aquele rigor, aquelas artes, aquela cultura, aqueles ensinos gregos, né? Então, Filadélfia tinha um apreço ali, e também porque foi derivada de Pérgamo, né? E um outro detalhe é que Filadélfia também ela era chamada de a porta para o Ocidente. Por quê? Porque ela ficava exatamente no meio. Então, ali, para se ter acesso do Oriente para o Ocidente, né, a gente está falando da Ásia Menor para o Ocidente, a Europa, nós, então, temos no meio ali a cidade de Filadélfia. Então, ela era aquela cidade que as pessoas transitavam. Então, ela era chamada também de a porta para o Oriente. E Filadélfia tinha também uma atividade agrícola muito, muito forte. Por quê? Porque lá em Filadélfia era um terreno onde se tinha uma atividade vulcânica em atividade. Então, a gente sabe que o solo vulcânico ele é muito fértil. E então ali a agricultura era muito forte. Por quê? Todas as coisas que se plantava ali, praticamente tudo brotava muito, muito facilmente. Então eles tinham essa atividade agrícola muito boa. E também, aquela cidade ali, ela já havia sido destruída. Por quê? Por causa dessa atividade vulcânica ativa, ela já foi destruída pelo menos 2 vezes por causa de terremotos. E teve especificamente um terremoto que destruiu a cidade inteira, e aí depois os gregos vieram, reconstruíram ela toda. E aí nós vemos esse contexto aí da cidade de Filadélfia. E isso, gente, vai fazer com que a gente consiga perceber algumas coisas específicas. Por quê? Jesus é quem diz para João o que é que ele deveria escrever, né? Ele ditou, então, aquela carta para o apóstolo João destinar essa carta para a igreja de Filadélfia. E aí, nós então vamos começar a entender algumas coisas. Se você não participou, não viu ali
a, a live da celebração do último domingo, nós falamos um pouco sobre essa questão aqui da igreja de Filadélfia, que vai te ajudar a compreender muito melhor. Vai lá e assiste, porque você não vai sair perdendo, não. Vai te enriquecer demais. Né? Quem participou da celebração pode dar uma confirmação aí se você gostou, se ajudou, se trouxe para você alguma diferença. Tá bom? E aí, vamos lá, né? A gente vai então agora para o texto propriamente dito. Apocalipse, capítulo 3, nós vamos lá no verso 7. Então nós vamos seguir a partir do verso 7. Já achou aí? Pois bem, vamos lá. Então Apocalipse 3, a partir do verso 7. O Senhor Jesus, ele diz a mesma coisa em todas as igrejas. Então, o 7 é clássica essa frase. Jesus diz: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Então ele pede para que o apóstolo João escrevesse, né, essa carta. E aí ele diz: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Bom, aqui nós vemos que Jesus, ele se apresenta como aquele que é a resposta para os anseios daquela igreja. Então, em todas as igrejas, Jesus, ele se apresenta como a resposta. Então, se você pegar a resposta de Jesus aqui para todas as igrejas, você vai ver que ele é a resposta para tudo que você precisa, para tudo que eu preciso. Então ele começa dizendo, e a gente falou isso no domingo, olha só, ele diz que ele é aquele que é santo. Santo, aquele que é separado. Santo não significa propriamente dito sem pecado. Santo significa separado, a gente já falou aqui sobre isso. É aquele que é separado de tudo que desagrada a Deus e se torna separado para agradar a Deus em tudo. Então, nós, como cristãos, estamos sendo separados processualmente a cada dia para nos tornarmos totalmente agradáveis a Deus. E esse processo vai durar a vida toda. Então, ele diz: ele é aquele que é santo e que é verdadeiro. Né? Uma curiosidade aqui sobre o santo é que nós vimos no domingo que lá em Marcos 1:24, né, a gente ouve que o próprio demônio fala, né, ele manifesta numa pessoa e fala assim com Jesus: o que você está querendo com a gente, né? A gente sabe quem você é, o santo de Deus. E Jesus realmente ele é o santo de Deus. E ele é o separado de tudo que desagrada ao Senhor. E ele é verdadeiro. E aí eu posso dizer para você o seguinte: Jesus ele é verdadeiro. E ele não só é verdadeiro, mas em João 14,6 diz que ele é o caminho e ele é a verdade. Ele é a própria verdade. Então, Jesus ele se apresenta como a própria verdade, ele é verdadeiro. Ou seja, tudo que ele é, tudo que ele faz, tudo que ele fala, tudo que ele promete é verdade. Então, ele traz essa afirmação até mesmo para descansar os cristãos em Filadélfia. E ele diz algo curioso, que é aquele que tem a chave de Davi. Bom, a gente viu que, vou falar super rápido aqui, que lá em Isaías, capítulo 22, do 20 ao 22, nós vemos claramente sobre essa chave de Davi. Davi, ele guardou muita riqueza para que o seu filho Salomão construísse o templo, né? Porque Deus o proibiu de construir o templo. E aí, Davi compra, né, todos os materiais e guarda numa despensa. E havia um homem que ele era como se fosse o administrador. Ele era administrador político e financeiro e também era sacerdote. Então ele cuidava das coisas do templo. E aí,
esse camarada ele começou a legislar em causa própria. E aí ele começou a trazer, levar o povo a um outro caminho que não era o caminho de Deus. E por causa disso e de várias outras coisas, o povo foi distanciando e Deus aplica um juízo, deixando que os assírios levassem o povo de Deus como prisioneiros naquele cativeiro babilônico. Bom, Deus vira e fala para esse camarada assim, olha, eu vou tirar você do seu posto e vou fazer você ser envergonhado, não só pelo povo, pela nação, mas em toda a sua família, sua descendência. E aí ele fala, colocarei toda a autoridade que você tem em Joaquim, o meu servo. Então Deus fala, Eliaquim é o meu servo e eu vou colocar sobre ele a minha autoridade. Eliaquim, curiosamente, significa Deus ergue, estabelece, ele levanta, né? Então, esse é o significado de Eliaquim. Deus levanta, ergue, estabelece. E aí, nós vemos aqui que Deus, ele vai continuar falando o seguinte, ele fala assim, olha, e Eliaquim será como um pai para o povo. Um pai, o que ele faz? Cuida, protege, sustenta, né? Ele provê e ele corrige e tudo mais. Ele ensina. E Deus fala, e darei a ele as chaves de Davi, ou as chaves da casa de Davi. Ou seja, ele teria acesso a toda a riqueza de Davi para que as coisas fossem feitas da maneira correta. E aí, Jesus é como se ele dissesse pro pessoal, né, de Filadélfia o seguinte, olha, eu sou aquele que é como um pai para você, que cuida de você. E eu acredito que talvez Deus esteja falando isso com você hoje. Ele está dizendo o seguinte, olha, talvez outra pessoa ou coisa tomou o lugar de governo na sua vida. Mas eu sou aquele que é como um pai para você. Eu sou aquele que o Pai Celestial designou, levantou, estabeleceu, ergueu para ser como um pai para você. Basta você querer. E aí, ele diz o seguinte, eu tenho as chaves de Davi, de toda a dispensa, tanto material quanto celestial, a seu dispor. Porque eu quero cuidar de você. E aí, Deus, ele quer que você e eu sejamos aquela pessoa que se coloca como um filho para ele. Porque ele já se coloca no lugar de pai, né? E aí, nós precisamos de nos colocar no lugar de filhos. Então, o nosso relacionamento com Deus não deve ser de nós sendo o patrão e Deus sendo o office boy. A ponto da gente pedir qualquer coisa, aliás, mandar, né? Deus faz isso, Deus faz aquilo, aquilo outro. Não. Ou então aquele relacionamento unilateral onde eu só quero de Deus. Ou aquele relacionamento utilitarista em que eu estou com você só até o momento em que você me dá algo. Mas Deus, ele quer que você e eu tenhamos uma postura realmente de filho. E como um pai trata um filho? Todos nós sabemos, né? Ele cuida, ele protege, ele dá ensino, ele dá o seu próprio nome, né? A gente vai ver isso aqui um pouquinho pra frente. E ele dá, o pai também, ele dá a correção, porque só o pai corrige. Se você vê um menino fazendo bagunça aí, você chama atenção 2 vezes, 3 vezes. Depois disso, você fala assim, ó, não posso fazer mais nada, porque não é meu filho. Mas o pai não, o pai vai lá e pega e traz pra junto, não é verdade? Então só o pai é que ama a ponto de corrigir. Então, nós vemos aqui isso. E aí, ele diz, né? Ele continua dizendo que eu sou aquele que é... Ele diz, eu sou aquele que é santo, verdadeiro, aquele que tem
as chaves de Davi, então ele diz: eu sou aquele que abre portas e que fecha portas. E a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Olha, eu falo para você uma coisa. Deus, ele tem portas para você que estão abertas. E às vezes a gente pensa assim: puxa vida, eu errei tanto, fiz tanta lambança, tanta coisa errada, eu chateei tanto ao Senhor que essa porta até fechou. Olha, ele diz o seguinte, que a porta que ele abre, ninguém consegue fechar. Nem você mesmo. Nem eu mesmo consigo fechar as portas que ele abre. Você consegue entender que não está em nós, está nele. Tudo diz a respeito dele e não diz a respeito de nós. Isso se chama graça. E aí, ele diz também que as portas que ele fecha, ninguém pode abrir. Então deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você está dando cabeçada na vida. Você está vendo que as coisas estão dando errado e você sabe que isso está desagradando a Deus, que isso está sendo errado, que Deus não se agrada disso. O que Deus faz para te proteger? Ele fecha a porta. E não adianta você bater, não adianta você esmurrar, não adianta você tentar arrombar a porta que não vai abrir. Então, as portas que Deus fechou para mim, eu não preciso nem pensar em querer abrir, porque não serão abertas. Porque só Ele pode abrir. E Ele fecha para nos proteger. Ele fecha para cuidar de nós. Porque senão, nós poderíamos nos perder, poderíamos morrer se aquela porta fosse aberta. Você já viu aquela pessoa que que é só começar a ter um poder aquisitivo um pouco melhor, ele começa a pisar nas pessoas, maltratar as pessoas, e quando ele está pobre, ele é humilde, conversa com todo mundo, recorre a todo mundo, até ajuda os outros? Pois é. Às vezes Deus fecha a porta financeira para você para te proteger. Porque se ele te desse a porta aberta, você ia e esqueceria dele. Quantas pessoas buscam a Deus e quando eles conseguem aquilo que eles querem, eles vão embora. Então, as portas que ele abre, ninguém fecha. As portas que ele fecha, ninguém abre. Estas são as palavras do próprio Senhor Jesus. Então ele está dizendo quem ele é. Né? Olha o verso 8. E aí ele vai dizer para a igreja de Filadélfia aqui, o verso 8, conheço as suas obras. E ele fala isso com todas as igrejas, porque ele nos conhece, ele sabe, ele anda no meio da igreja. Ele está no meio de cada um de nós. Igreja, gente, não são 4 paredes. Não é aquele prédio que a gente reúne, mas a igreja somos nós. E ele anda no meio da igreja e ele diz: eu conheço as suas obras. Eu conheço o que você faz. Eu conheço a intenção pela qual você faz o que faz. E ele conhecia exatamente o intento, a razão, a intenção do coração daquela igreja. E ele diz algo poderoso. Olha o que ele diz: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Olha que interessante. Jesus então, ele diz: olha, eu conheço as suas obras. Então ele não reprova, porque se ele reprovasse, ele falaria: coloquei uma porta e eu fechei essa porta para que ninguém passe, porque seria prejudicial para vocês. Mas ele diz: eu coloquei uma porta aberta diante de vocês. Olha, gente, que maravilhoso. Quando Jesus abre a porta, não precisa da gente ficar correndo atrás da porta, que é a porta onde ela está, não sei o que, e tal, tal, tal. Não. Ele faz a porta diante de você. Se você olha para um lado, para o outro, você está vendo que nem existe porta. Jesus, ele faz uma porta e ele coloca diante de vocês. Olha que maravilhoso. O Senhor, então, ele abre a porta e ele diz: eis que eu coloco uma porta aberta diante de vocês. Não é longe,
Não é difícil, é diante, é perto. E sabe, gente, nós precisamos entender e tomar a postura, a atitude de entrar, de atravessar a porta que o Senhor abre para nós. É preciso de coragem, é preciso de termos força, ousadia para entrarmos na porta que o Senhor abre para nós. Porque muitas vezes nós vamos ver que essa porta é uma porta em que nós não podemos mais olhar para trás. E eu afirmo para você que essa porta, ela pode ser o próprio Jesus. Porque lá em João, capítulo 10, ele vai dizer: eu sou a porta. E ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Então, Jesus ele diz: eu coloco uma porta aberta diante de você. Existe uma porta aberta para você hoje? Você acredita nisso? Eu creio que existe uma porta aberta para mim. E eu quero passar. Sabe, a porta de um relacionamento profundo com Jesus. De um avivamento como você nunca experimentou. Da presença do Senhor tão intensa na sua vida. Do cuidado dele sobre você. Da correção dele diretamente amável, diretamente sobre a sua vida. A porta da proteção, do alento, do shalom do Senhor. A porta das oportunidades que você pode ter. Sabe? Ele diz: eis que coloco diante de você uma porta aberta. E ele continua dizendo para lá, para aquela igreja: eu sei que você tem pouca força. Eu sei, eu conheço o tamanho da sua força. Eu conheço. Não é que eu não conheço. Eu conheço que você tem pouca força. E eu sei que talvez a sua força não é tão forte quanto talvez a igreja de Esmirna. Sabe, que perseverou e que mártires morreram de uma maneira tão cruel. E eles permaneceram firmes. Talvez Jesus está entendendo que aquelas pessoas não tinham tanta força para resistir tanta coisa. Talvez o Senhor Jesus percebeu que aquelas pessoas não tinham tanta força numérica. Talvez aquela igreja não era uma igreja tão grande como a igreja de Éfeso, como a igreja lá em Jerusalém. E aí não poderiam ter uma expressão muito grande na cidade. Porque a cultura helênica era muito grande e muito forte. Talvez Jesus, ele percebeu que aquela igreja não era uma igreja de tanta força financeira. Talvez era uma igreja que tinha pouca força. Mas ele diz: olha, porque eu sei que você é fraco, em primeiro lugar, eu coloco diante de você uma porta aberta. Uma porta aberta porque você vai perceber como eu lido com você, Filadélfia. E aí ele fala: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Claro, com certeza havia algum tipo de perseguição ali. Havia algum tipo de pressão para que as pessoas ali não guardassem o nome de Jesus. A gente vê que depois aquela cidade ela foi dominada pelo Império Romano e os romanos perseguiram naquela época os cristãos. Jesus fala: olha, mas você guardou meu nome. Você guardou meu nome de cristão. Olha que interessante. Talvez nós hoje podemos perceber que aquela igreja levava o nome de cristã. Era um grupo que era cristão, os chamados pequenos cristos, aqueles que se pareciam com Cristo. E eles não negaram, talvez, esse testemunho. E Jesus ainda fala que eles não negaram a palavra de Jesus. Deixa eu te falar.
Jesus ele tem falado com você. Você tem percebido que o Senhor Jesus tem dito coisas a você? Sabe quando você participa do momento desse de estudo, de uma celebração, ou você ouve uma canção e você sente o Espírito Santo falando, quando você lê a Bíblia, quando você ora, e você sente Deus falando com você e pedindo para você tomar uma atitude? É a palavra do Senhor. Será que você tem negado a palavra de Jesus? Talvez o Senhor já tenha te chamado para alguma coisa, Ele tem te confrontado para você dar um passo a mais de intimidade com Ele e de compromisso na obra dEle. E é a palavra dEle: filho, filha, vem. Não foi você que me escolheu, mas eu que te escolhi e estou te chamando. Será que essa palavra dEle tem sido obedecida? Tem sido atendida? Porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso mestre. Ele é aquele que cuida de nós, aquele que nos direciona, que nos orienta como um pai, como eu falei aqui. E aí, com certeza o pai, ele requer, ele exige, ele pede determinadas coisas dos seus filhos. E qual tem sido a nossa resposta à palavra de Jesus? Aquelas pessoas ali de Filadélfia, eles estavam completamente rendidos ao Senhor. Porque senão Jesus falaria assim: tenho contra você que você tem negado a minha palavra. Mas não, eles ali estavam permanecendo obedientes à palavra de Jesus. E eu quero te convidar, obedeça a palavra de Jesus. A porta aberta que Ele colocou para que você passe por ela. Não fique do lado de fora, simplesmente observando o que está acontecendo lá dentro, não. Entra, porque é a melhor coisa que você vai fazer. Jesus diz lá em João, capítulo 10 também: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz e me seguem. Olha, se nós estamos ouvindo a voz do Senhor e não estamos seguindo, nós precisamos de nos questionar se nós estamos sendo ovelhas dele. Porque a ovelha dele ouve a sua voz e o segue. Então, o Senhor ele vai dizer: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Será que a gente tem afirmado com toda a humildade, batido no peito e reconhecido, falado assim: olha, eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Jesus e eu vou dar bom testemunho disso, eu vou viver isso, eu quero experimentar isso todos os dias, independente se custe o meu emprego, independente se custe o meu casamento, independente se custe as minhas finanças, independente se custe a minha liberdade, independente se custe o meu comodismo, o meu bem-estar. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero seguir a palavra dele, independente se custe a minha própria vida. Então, cabe nós pensarmos nisso. Jesus aprovou aquela igreja. Ele aprovou, porque ele falou: olha, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Glória a Deus. Que eu e que você sejamos achados dessa maneira. Aleluia. E Jesus continua. Ele continua falando. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes as coisas estarão difíceis. Às vezes você receberá perseguição, que eu acredito que seja um dos grandes problemas que aquela igreja ali enfrentava. Porque Jesus ele continua falando no 9. Olha só. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são. Então, ele fala assim, ó, olha bem para aqueles que são sinagoga de Satanás. O que ele fala das pessoas que são sinagoga de Satanás? Porque provavelmente aquelas pessoas não buscavam a Deus ali. E a gente sabe que os judeus é quem estabelecem as sinagogas e ali eles estudam todo o Antigo Testamento.
E aí todo sábado eles iam ali, eles cantavam, eles liam a palavra, eles refletiam e eles oravam e iam para casa. Só que Jesus chama aquelas pessoas, mesmo cantando, mesmo orando, mesmo lendo a palavra, ele chama aquelas pessoas de sinagoga de Satanás. Sabe o que significa Satanás? Satanás significa adversário. Então, eles com certeza se opunham à fé cristã. Por quê? Porque os judeus entendiam que o cristianismo, né, os discípulos ali, os do caminho, como eles eram chamados, eles falavam que aquele grupo era uma seita proveniente do judaísmo. Então eles rejeitavam e eles perseguiam. E os judeus, eles estavam bem estabelecidos, com certeza, naquele lugar. Existem relatos arqueológicos de algumas sinagogas, e dentre uma delas, uma bem abastada. E só um detalhe, para que houvesse uma sinagoga, precisaria de haver 10 famílias de judeus. Então, com certeza, havia um número expressivo de judeus ali. E aí, Jesus fala com eles que eles são sinagogas de Satanás. Porque provavelmente eles perseguiam os cristãos. Como acontecia ao longo das cidades, onde a gente percebe claramente isso no livro de Atos. E aí, Jesus fala assim, olha, tá vendo ali? Talvez, eu penso, né, eu acredito que para Jesus expor essa sinagoga ali de Satanás, né, os judeus ali, para expor daquela maneira, é porque talvez eles seriam a maior fonte de perseguição e de luta que os cristãos enfrentavam. Mas, sendo ou não sendo, o fato é o seguinte, o fato é que Jesus ele fala, olha, eu sei que você é fraco, né, eu sei que você tem pouca força, mas eu coloco diante de você uma porta aberta, ele cuida, e ele elogia porque ele fala, você não negou meu nome, você tem sido fiel à minha palavra, e olha só o que é que eu vou fazer com aqueles que são sinagoga de Satanás. Aqueles que se dizem judeus, mas eles não são. Porque o que é que eles são? São mentirosos. Claro, né? Gente, se você vê no Evangelho de João, Jesus vai falar que quem é o pai da mentira? O próprio diabo, né? O diabo é o pai da mentira. Então, com certeza, eles ali viviam em torno de mentiras. E é algo para a gente se ater muito. Vamos tomar cuidado com a nossa palavra. A mentira provém do diabo. Toma cuidado, família, com isso. E aí, o que Jesus mais observa ali naquela sinagoga de Satanás é que eles eram mentirosos. E aí ele continua. Olha o que Jesus fala para a igreja de Filadélfia. Ele diz o seguinte: farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Gente, olha que palavra maravilhosa! Que palavra abençoada! Olha, Jesus diz o seguinte, olha, você está vendo aquelas pessoas que te perseguem? E eu digo para você hoje, e eu digo para nós hoje, Igreja Batista Conexão, Jesus ele nos diz o seguinte, ele coloca uma porta aberta para nós, e ele diz o seguinte, olha, sabe aquelas pessoas que estão como adversários, que estão lutando, aquelas pessoas que querem o mal, aquelas pessoas que estão contra você? Você consegue compreender essas pessoas? Essas pessoas, que eu digo que são sinagogas de Satanás, diz o Senhor Jesus, ele fala, eu farei com que eles se prostrem aos seus pés. Olha, gente, eu não estou querendo aqui levantar com voz altiva algo, não. Eu só estou querendo simplesmente trazer para nós que nós precisamos de ter humildade e amar todas as pessoas.
principalmente aquelas pessoas que nos rejeitam, aquelas que não acreditam em nós, aquelas que liberam palavras mentirosas, difamatórias sobre nós. Sabe por quê? Porque Deus sempre estará do lado do mais fraco. Deus sempre estará ao lado daquele que se humilha. E o que é que nós precisamos? Tratá-los bem. Nós precisamos de amar. Amar não é sentimento, tá? Vai lá em 1 Coríntios, capítulo 13, do 4 ao 8, você vai saber o que é amor. Então, ame. Sabe? Faça o bem. Sabe por quê? Porque, pensa bem, se coloca no lugar dessas pessoas. Jesus fala assim, sabe aquelas pessoas que estão te maltratando, estão fazendo mal para você? Pois é, eu vou fazer com que aquelas pessoas se prostrem aos seus pés. Pensa bem Deus fazer você se prostrar aos pés de alguém, se humilhar. É doloroso, não é? Pois é, tenha compaixão dessas pessoas. Igreja Batista Conexão, vamos ter compaixão. Porque, olha, nós precisamos amar todas as pessoas. Nós precisamos de nos colocar como posição de humildade diante de todas as pessoas. E não olhar para trás. Olha, tem alguém falando mal, tem alguém fazendo coisas ruins, tem alguém difamando, tem alguém trabalhando contra. Deixa eu te falar, a primeira coisa, ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Árvore que dá fruto leva pedrada. Então, fica feliz porque nós estamos dando fruto. Outra coisa, não faça nada, coloca na conta do Senhor. Deixa o Senhor Jesus tratar. Não se intrometa, porque senão Deus vai tratar com você também. Então, o que você vai precisar é amar essa pessoa. Porque Jesus ele diz aqui para aquela igreja em Filadélfia, olha, eu sei que você é fraco, eu sei que você tem lutas, eu sei que você tem perseguição e tem sofrido difamação, mas você tem algo bom que eu agrado, você ouve a minha palavra e me segue, você não nega o meu nome, você me obedece. Então, eu farei com que aquelas pessoas que se colocam contra você estejam debaixo dos seus pés. E aí, para que isso? Jesus diz, para que você, igreja de Filadélfia, saiba que eu amei você, que eu amo você. Eu quero te dizer uma coisa, não se importa com o mal que as pessoas têm feito para você. Deus vai te levantar. Você lembra da história de José do Egito? Pois é. Deus vai te levantar. Seja humilde como José foi. Que depois de tudo ele ainda cuidou dos irmãos. Falou assim, não, vem cá, eu vou cuidar de vocês. O que vocês me fizeram passar foi simplesmente para poder Deus ser glorificado. Então deixa Deus ser glorificado através da sua vida. E aí Deus vai colocar essas pessoas diante de você, não para você chicotear, não para você maltratar, não para você pagar, mas para você amar e demonstrar que Deus é Deus. Para demonstrar que você é como Jesus, que mesmo quando foi pregado, ele falou, Pai, não coloque a responsabilidade desse pecado na conta deles, eles não sabem o que fazem. Então, assim como a igreja de Filadélfia, eu digo para você, aguarda, espera o Senhor te honrar. Não compra briga, não se levanta, não se coloca, esse é o meu direito e eu não aceito. Eu estou sendo injustiçado. Agora eu não aguento mais. Não! Calma. Tenha paciência. Porque a forma como o Senhor vai mostrar que te ama é te levantando. É te levantando. Te levantando para que você possa levantar aqueles que estarão caídos diante de você. Você pode digitar um amém, um glória a Deus aí? Fantástico, né? Olha, e aí Jesus ele vai falar lá no 10. Ele vai falar algo poderoso. Ele vai falar o seguinte. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança,
Ou seja, a palavra que Jesus libera para eles: persevera, calma, continua, não para, persevera. Sabe, eu vou trazer para o nosso contexto. Pastor, as pessoas não valorizam aquilo que a gente faz. A palavra do Senhor é: persevera, visto que você guardou a minha palavra e perseverou. Pastor, mas é porque eu tô cansado demais. Eu não aguento mais de tanto cansaço. Persevera. Pastor, mas é porque eu tô desanimado, sabe? Persevera. A palavra do Senhor para você hoje é: persevera. Sabe, pastor, mas olha, eu não sou capaz, eu errei, eu vacilei. Não vai dar certo. Persevera. Mas eu errei demais, eu acho que Deus não vai dar uma segunda chance para mim. Persevera. A porta está aberta. Olha, pensa comigo. Jesus, ele elogia, ele falou assim: olha, visto que você perseverou, então ele tá dando o seguinte: olha, eu olhei para você e vi que você perseverou, eu gostei disso. E ele diz para você hoje: persevera. Pastor, eu tô querendo desviar, tô querendo sair da igreja, tô querendo ir pro mundo, tô querendo ir para outro lugar e tal. Persevera. Calma. Deixa o Senhor cuidar. A sua função é só perseverar, não desistir. Quantas pessoas desistem tão fácil? E aí ele diz: visto então que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, olha o que é que vai acontecer. Olha o que é que vai acontecer. Jesus, ele diz o seguinte: como você então perseverou, guardou minha palavra de perseverar, eu também te guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo. Então, um momento que virá sobre o mundo inteiro, sabe, de provação. Eu vou guardar você disso. Eu vou deixar você acolhido. E eu lembro das palavras de Jesus, que ele diz quando ele olha para Jerusalém, ele fala o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria acolher você como a galinha acolhe os pintinhos debaixo das suas asas. Jesus, ele quer dizer para você o seguinte: olha, persevera, sabe por quê? Porque virá um momento de grande provação, de grande prova, e eu vou guardar você debaixo das minhas asas. Ele diz para mim e para você isso hoje. Olha, eu sei que você tem pouca força, mas eu vou te guardar. Eu sei que você tem pouca força, mas eu vou abrir uma porta para você. Porque você ouviu a minha palavra e você obedeceu. A minha palavra de exortação é: persevera. Continua. Continua. Não deixa nada te parar. Não deixa as circunstâncias te parar. Olha para o alto. Olha para o Senhor. Conclua a sua carreira. Assim como Paulo construiu. Sabe? Ele disse que guardaria aqueles cristãos lá de Filadélfia de uma grande provação que viria sobre todo mundo. E ele quer guardar a nossa vida da grande tribulação que virá em breve. Em breve. E aqui, olha o 11. O 11 ele disse: venho em breve. Deixa eu te falar uma coisa. A volta do Senhor está próxima. Próxima. Ele diz: venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Coroa a gente sabe que é a nossa recompensa. Sabe? Então, a recompensa de perseverar, a coroa, Deus tem uma coroa para te honrar por causa da sua perseverança.
E ele diz, olha, eu venho em breve. Então, continua, persevera, porque não vai demorar muito. Em breve eu venho, eu conheço você, eu sei até onde você consegue suportar, e em breve eu voltarei. E olha, trazendo aqui para esse momento nosso hoje, Jesus está para voltar. Claro, em breve ele voltará. Talvez daqui a 5 minutos, a gente não sabe. E ele diz, olha, permanece firme, persevera, persevera. Sabe por quê? Porque você terá a honra de receber uma coroa. Então, ele fala o seguinte: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E dali jamais ele sairá. Aqui eu quero trazer então, relembrando o contexto histórico. Primeiro você lembra de que aquela igreja era chamada de a porta, né? Aquela cidade, desculpa, né? Era chamada de a porta para o Oriente. Jesus ele trata com eles daquilo que algo que eles tinham no cotidiano. Aquela cidade era a porta para um outro lugar, um novo momento, algo novo. E aí ele fala: eu coloco diante de você uma porta aberta, que vai levar você para algo maior. E você lembra também que eu falei que havia atividade vulcânica muito intensa? Pois é, haviam, por causa daquela atividade vulcânica, terremotos e a cidade já foi destruída. Mas Jesus ele traz a seguinte palavra no verso 12. Olha só: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Uma coluna, algo que vai ser estabelecido e que ninguém derrubará. Não haverá intempérie que vai derrubar. Então ele diz o seguinte, é como se ele dissesse, olha, eu estabelecerei você e nada te derrubará. Porque eu vou estabelecer você. Eu farei de você uma coluna. E deixa eu te falar uma coisa. O Senhor nos chama hoje para sermos coluna e baluarte, né? Como a própria palavra diz, da Igreja de Cristo. Olha, nós temos a estrutura, a base é Cristo, é Deus. E nós temos a nossa igreja. A estrutura da nossa igreja, você lembra? Nós estamos edificando uma igreja por meio do amor. O amor é Deus, Deus é amor. E 3 elementos para estruturar isso. Nessa estrutura, aliança, honra e fé. Sendo vivido tanto na vertical, nós com Deus e nós uns com os outros. Então, a base está posta, já é. Nós simplesmente pegamos da palavra do Senhor e aplicamos em nós. Mas a coluna do edifício, Deus chama a mim e a você para sermos coluna. Coluna para erguer, para levantar, para edificar a igreja de Cristo. E ele diz, ao vencedor, aquele que persevera, eu farei uma coluna no santuário do meu Deus. E dali jamais ele sairá. Jamais. E jamais você sairá. E ele diz mais. Ele fala o seguinte, olha. Escreverei. Olha só, hein. Escreverei nele o nome do meu Deus. Olha, você lembra que eu falei da chave de Davi e do que Jesus é aquele que cuidaria como um pai? Pois é, Deus está dando a você uma nova certidão de nascimento, onde o seu pai espiritual é o próprio Deus. E se você tem Deus como pai, você é filho, você não é bastardo. Isso faz sentido para você? Isso o Espírito Santo mexe com você? É fantástico, não é? Olha, mais do que uma cidade que é reconstruída, humana, Deus, Jesus, ele diz que colocará o nome da cidade dele, que desce sobre o céu, né? Do céu, né? Que eu vou até
ler aqui, olha. E o nome, então colocarei nele, né? O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. Então, é uma cidade que vem dos céus, que não é construída por mãos humanas. Ele colocará o nosso nome naquela cidade. Ou ele colocará o nome da cidade, né, no nosso nome. Então, nós teremos o nome daquela cidade. E aí, nós então seremos daquela cidade e aquela cidade será nossa. Deus edificará todas as coisas, Deus reestabelecerá todas as coisas, Deus edificará em nós todas as coisas que precisarão ser estabelecidas. E também, Jesus continua, escreverei nele o meu novo nome. Sabe o que significa? Que Jesus ele revelará algo novo sobre quem ele é para você. Você consegue captar isso? Você consegue compreender isso de uma maneira assim? É tão espetacular que eu fico maravilhado. Né? Tem um pastor que fala, eu fico aleluiado. Né? Por quê? Porque, olha, ele revelará o nome, ele colocará o nome dele, o novo nome dele, em você, em mim. Isso diz de uma revelação de Jesus nova, que ninguém conhece, que ninguém nunca viu. Imagina, você ter o nome e sobrenome do Senhor Jesus e você conhecê-lo intimamente, profundamente, intensamente. Isso é maravilhoso. Olha, e eu, né, encerro aqui a exposição do texto, né, dizendo que o Senhor diz no 13. Ele diz assim, olha, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, o Espírito de Deus está dizendo para nós hoje, está dizendo para você hoje. Ele está dizendo, olha, abra os seus ouvidos espirituais. Ouça com os ouvidos do seu espírito. Porque o Espírito de Deus está falando. Está falando com sua igreja. E a minha oração é que você seja impactado pelo poder dessa palavra. Sabe? E aí, eu quero orar pedindo a Deus para trazer a luz a cada um de nós a esse texto. E depois, se você tiver alguma pergunta, você já pode perguntar, você já pode colocar algum comentário, você pode colocar. Tá certo? Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é bondoso. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha trazer luz e ilumine muito mais o coração e a mente de cada um para a verdade que estão ainda ocultas aqui na tua palavra. Revela mais do Senhor, sobre mais de quem o Senhor é. Oh Deus, traga a luz nos corações e que nós sejamos impactados pela tua palavra, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor um dia sonhou que nós vivêssemos. Pai, eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém.